Oi, amigos do Projeto Saber e Mudar. Estamos seguindo com a série de vídeos Perguntas e Problemas, em que responderemos às perguntas enviadas por internautas, aproveitando também material de muitos anos atrás, de pessoas que nos escreveram pedindo orientações ou fazendo perguntas a respeito da doutrina espírita. Você também pode mandar a sua pergunta através do nosso site, que você está vendo o link aí. Ali dentro você vai em Fale Conosco e você pode escrever e nos enviar a pergunta. Também pode ser através da sua caixa de e-mails, enviando para contato@saberemudar.com.br. Você pode escrever, mandar a pergunta por escrito ou também em vídeo. Se você fizer com o celular, lembre de deixar na posição horizontal, certo? Vamos começar então uma pergunta, um pedido de ajuda, na verdade, que foi enviado por uma irmã de 44 anos que mora em Portugal, na cidade de Moura. Ela diz o seguinte: peço ajuda espiritual o mais depressa possível. Estou com graves problemas financeiros, cheques devolvidos, etc. Queria saber se o banco pode tirar minha casa de mim. Frequento um centro espírita onde uma médium me disse que ninguém mexe na minha casa. Por favor, confirmem se é verdade. Aguardo resposta urgente. Infelizmente, um número muito grande de pessoas procura a doutrina espírita, achando que ela vai resolver todos os seus problemas de ordem material. Problemas que cabe a elas mesmas resolverem. A doutrina espírita não se presta a isso. A doutrina espírita não é ocultismo, não faz previsões e não é mística. A doutrina espírita é uma ciência, é uma filosofia. A doutrina espírita se liga ao Evangelho, às suas lições que são de ordem universal, independente da religião, porque trata de verdades universais. É preciso estudar, pelo menos começar a estudar a doutrina espírita para entender o seu sentido, o seu objetivo. Vamos ver um trecho da Revista Espírita de Allan Kardec. Um trecho bem curto e que ele disse a mesma coisa em diversas outras obras da doutrina espírita, como o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo. Mas na Revista Espírita, Jornal de Estudos Psicológicos, ano 10, 1867, número 9, setembro de 1867, Allan Kardec diz: o objetivo que todo espírita deve perseguir, se quiser merecer esse título, é o seu próprio melhoramento moral. Sou melhor do que era? Corrigi-me de algum defeito? Fiz o bem ou o mal ao próximo? Eis o que todo espírita sincero e convicto deve se perguntar. Estamos aqui para evoluir. Evoluímos através do conhecimento, do estudo e da vivência, não é? Da prática do bem, da superação de nossas más tendências, do amor com A maiúsculo. Esse trabalho ninguém vai poder fugir. Ao longo das encarnações, teremos que empreender. Claro que, quando estamos numa situação muito difícil, os amigos espirituais não ficam indiferentes, seja qual for o problema, de ordem material, espiritual, psicológica, emocional, familiar, profissional. Eles nos ajudam sem dúvida, Deus em primeiro lugar e os amigos espirituais. Então não quer dizer que estando numa dificuldade, numa aflição, a gente não deve procurar ajuda. O que a gente não deve é ter a ilusão de que os problemas são de fora para dentro, quando na verdade tudo é de dentro para fora. Mesmo aquelas pessoas que acham que não merecem passar por tal situação, tem que ser analisado uma série de questões, não é? De ordem reencarnatória, de ordem psicológica, emocional, as atitudes, as crenças que nós temos. Tudo isso se reflete em algum momento em nossa vida. Os problemas de ordem material são naturais no mundo em que vivemos, até mesmo para que a gente exercite a capacidade de trabalho e de superação. Não é? Mas não acreditar que os espíritos podem resolver os nossos problemas ou tirar a gente de maneira mágica dos problemas em que nós mesmos nos colocamos. Vamos ver um outro trecho de uma obra, desta vez uma obra de Chico Xavier, por espíritos diversos, Caminho Espírita,
este trecho do espírito Albino Teixeira, Espiritismo e Nós. Se o doente solicita a receita e não aplica o remédio, se o aluno fichado na escola não lhe frequenta as aulas, se o viajante necessita chegar à estação com passagem adquirida e não toma o comboio, se o lavrador inicia a plantação e larga o trabalho à conta do vento, não culpe o médico, não acuse o professor, não reprove a condução, nem malsine a terra. Assim também o Espiritismo junto de nós, quando lhe conhecemos os sagrados objetivos sob a direção de Jesus. Se nos reconhecemos necessitados de melhoria, se aspiramos à luz, se temos sede de paz, se queremos felicidade e não nos dispomos a usá-la em nós, por instrumento da própria renovação, não nos queixemos senão de nós mesmos. Você já deve ter visto algumas pessoas que procuram a doutrina espírita e depois de certo tempo se afastam. E aí elas estão já numa outra doutrina espiritualista, ou então vão para alguma religião, ou vão para alguma igreja, ou vão para um círculo esotérico, ou então procuram até mesmo filosofias desligadas de doutrinas religiosas. Ficam pulando de galho em galho e não se fixam em lugar nenhum. Afirmam que ali não encontraram o que procuravam, que não tiveram respostas, ou que as respostas não respondem o que elas perguntam. E aí prosseguem com momentos de alegrias passageiras dentro dessas religiões ou filosofias, para logo em seguida recaírem nos mesmos erros e prosseguirem achando que a solução está fora e não dentro. O que elas buscam, na verdade, é terem apenas os seus desejos e as suas ilusões satisfeitas e correspondidas de acordo com a mentalidade prévia que já tinham, que é do menor esforço. Evidentemente que nós podemos aprender em todos os lugares, com todas as filosofias e religiões, com todos os livros que lermos. Mas é preciso seguir o caminho da autoeducação e do abandono das más tendências que nos colocaram nas situações difíceis, e também para entender que tudo é passageiro. Sem entender a reencarnação, não vamos muito longe. A reencarnação, entendida no seu sentido fundamental e verdadeiro, não conforme algumas filosofias e religiões colocam de maneira distorcida, mas entendendo de maneira científica, nós vamos ver que há uma justiça perfeita e há um caminho evolutivo que todos atingiremos, pois que todos somos iguais, estamos apenas em momentos evolutivos diferentes, em caminhos e situações em que nos colocamos pelo exercício do livre-arbítrio, mas que as leis universais não privilegiam ninguém, e que vamos aprender através do exercício, através do intercâmbio com o próximo também, aprendendo com as experiências dos outros, mas sem fugir à nossa própria parte, a que deve ser feita para a solução das dificuldades. Então não existe outro caminho a não ser o estudo do conhecimento, porque, sendo ele sincero e contínuo, cada vez mais vamos adquirindo a capacidade de superação dessas dificuldades sem ilusões. Vamos ver mais um trecho de uma outra obra. O Espírito Inácio Ferreira, por Carlos Bacelli, da obra que lançamos recentemente, Um Passo Além. Este trecho intitulamos Maioria e Minoria. É um diálogo de uma irmã que estava sendo atendida pelo Dr. Inácio Ferreira. Ele diz para ela: não deixe de pelo menos correr os olhos pelo livro que eu lhe dei. O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, é uma obra formidável. Lerei, doutor, assim que me sobrar um tempinho, eu lerei, prometeu. Despedimos-nos e fiquei com a nítida impressão de que a anônima paciente, se aquele seu novo namoro em perspectiva fosse adiante, sequer teria curiosidade de folhear a obra com que eu a presenteara. Era sempre assim e não mudaria tão cedo. As pessoas, de modo geral, estavam apenas interessadas em resolver os seus problemas imediatos. A cogitação mais séria em torno dos enigmas da existência era panágio de pequena minoria. De fato, a dor não poderia ausentar-se dos caminhos humanos,
pois somente o sofrimento, o látego invisível de Deus, nos compelia a avançar além dos próprios interesses. Não fosse o receio da morte, o homem haveria de viver de maneira mais irresponsável e leviana. Sem dúvida, a humanidade ainda não estaria preparada para que a sua dúvida concernente à imortalidade se transformasse em certeza, pois caso plenamente convicto de sua sobrevivência ao decesso físico, o homem viveria como se fosse um eterno adolescente. De fato, somos crianças espirituais. Não enxergamos a infantilidade de nossos desejos e das nossas observações, dos nossos requerimentos para Deus, perante a justiça ou a providência divina. Entenderemos isso no futuro, quando formos evoluindo e vamos enxergar quanto tempo perdemos com besteiras ou presos ao nosso ego. É como às vezes uma criança que a gente vê se descabelando de chorar por um brinquedo. Claro que tem que ser respeitado a fase em que ela se encontra, como os amigos espirituais, muito mais evoluídos que nós, compreendem essa nossa adolescência. Mas eles não podem também nos deixar continuar desse estado. E às vezes vai ser a dor que vai nos acordar. Não se trata de ser masoquista e gostar de sofrer. Não, isso é outra coisa muito diferente. Mas compreender o sentido da dor, que muitas vezes ela é protelada pela providência divina até determinado ponto. Quando a gente não se mexe, quando não sai do lugar, quando se agarra a coisas negativas, a ideias equivocadas e mentirosas a respeito do sentido da vida, a dor chega um momento que ela precisa atuar. Mesmo porque, por mais intensa que seja, é passageira. Vai cumprir sua função de nos educar e vai se retirar. Então precisamos acordar. Vamos ler mais um trechinho agora, bem curto. Dessa vez de uma obra de Divaldo Pereira Franco por Espíritos Diversos, Sementes de Vida Eterna. Manuel Filomeno de Miranda diz: a finalidade precípua do Espiritismo junto ao homem é de natureza moral e não material, como teimam inúmeras criaturas por asseverar. Teimam porque não estudam, porque se recolhem, se fecham no seu ego, nas suas concepções equivocadas e se deixam influenciar por demais pelo mundo material, pela sociedade, pelas ideias que são transmitidas muitas vezes pela mídia, que até mesmo em relação à religião deturpam, distorcem e mercantilizam a religião e a espiritualidade. Então, vamos seguir em frente. O plano espiritual, sem dúvida, vai nos ajudar nos nossos problemas materiais, vai nos inspirar, sobretudo vai nos inspirar para a superação das nossas dificuldades a partir do esforço próprio. Muitas vezes eles nos direcionam para a solução do problema sem que saibamos. Às vezes achamos que aquela ajuda veio apenas pelo nosso mérito, quando na verdade existe um trabalho do plano espiritual para nos encaminhar, para nos poupar de problemas que nós desenvolveríamos, angariaríamos pela nossa própria atuação equivocada, né? na vida, nos problemas e nas situações em que estamos vivenciando. Mas a solução sempre virá de dentro para fora. Esse processo temos que aprender e o conhecimento cumpre um papel fundamental para que a gente organize nossa mente, nosso coração, para saber que sentido, que caminho seguir e até atingir a solução daquela dificuldade. Vamos para mais um caso. Uma irmã de 44 anos da cidade de São Paulo nos diz: ando me sentindo muito sozinha, não sei para onde foram os meus amigos, conhecidos e familiares. Mas o que eu posso fazer para ajudar outras pessoas? Eu gostaria de me doar, ser útil. É um propósito louvável, querer se doar, ser útil. Esse é um caminho que todos vamos ter que seguir conforme vamos amadurecendo, sair um pouco de dentro de nós mesmos e ir em direção ao próximo, à fraternidade, ao amor. Ainda somos muito desajeitados nessa atitude, mas vai ser pela experiência, pelo exercício é que vamos aprendendo, não é? Olha esse trecho que bonito
da obra Deus Aguarda, de Chico Xavier, pelo espírito Meimei. Não te declares sem possibilidade de contribuir, nem digas que tens todas as tuas horas repletas de encargos e serviços dos quais não te podes distanciar. Faze algo no erguimento do bem. Nas realizações da fraternidade, quem ama faz o tempo. Não existe justificativa de falta de tempo. É claro que temos os nossos compromissos de ordem profissional, familiar, social, e precisamos cumpri-los. Fugir disso também seria um erro. Nós temos essas obrigações que serão cumpridas conforme a nossa dedicação, a nossa conscientização do seu valor, mesmo em muitos momentos de cansaço, mas precisamos sair desse círculo restrito também, da nossa própria família, dos nossos amigos, não é? E exercitar a caridade um pouco mais ampla, ainda que muitas vezes a gente não tenha uma disposição tão grande em realizar esse trabalho. Tem gente que fala assim, mas eu não vou forçar, se eu não sinto vontade, se eu não tenho afinidade com esse trabalho, eu vou fazer forçado, eu não sou falso. Não se trata disso. Se trata de exercer o amor que temos que desenvolver dentro de nós, para crescer, para ser feliz também, não é? E para ser útil em sociedade, diante de tantos problemas e dificuldades que vemos outras pessoas atravessando, né, no mundo. Ser omisso em relação a isso vai criar dificuldades para as pessoas, para a sociedade, para a paz mundial e para nós mesmos. Então é um trabalho que temos que procurar, não é? Claro que vamos procurar aquilo em que mais temos afinidade. Há pessoas que têm muita afinidade com criança, então ajudar crianças, uma creche, um orfanato, crianças doentes, ou tantas outras atividades que podem ser feitas com crianças carentes, outras pessoas com idosos, não é? Outras são com animais abandonados, e tem pessoas que têm afinidade para várias coisas. É questão de exercitar, porque depois que nós estamos dentro dessa atividade é que vamos descobrir o prazer e a alegria de realizar um trabalho filantrópico, um trabalho social, não é? Mas se a gente não exercita, não vamos sair daquele comodismo, não é? De pensar só em nós mesmos, na nossa vida, na nossa situação, nos nossos problemas, nos nossos objetivos profissionais. Vamos ver esse outro trecho de uma obra de Chico Xavier, Cartas do Coração, por diversos. Uma mensagem do espírito José de Castro. Escrevamos com luz. No círculo da existência, cada dia é uma página em branco que confiarás ao tempo, gravada com os teus atos, palavras e pensamentos. Faze da bondade o motivo central de tua movimentação diária, a fim de que a página sublime não se envileça. As horas te convidam à escrituração divina. Cada frase que imprimas ao papel dos minutos falará por ti em milhares de seres. O teu gesto de compreensão e carinho criará simpatia em teu favor em centenas de criaturas. A tua palavra de estímulo e entendimento será o apoio abençoado de muitos. O teu pensamento de auxílio e fraternidade constituirá o amparo de muita gente. A árvore que plantas será refúgio de reconforto a quem passa. A fonte que proteges representará uma bênção para os viajores do caminho. A casa que edificas revelar-se-á por refúgio e consolo hoje e amanhã. O livro de nossa vida influi no destino da comunidade inteira. Não adotes a perturbação ou a sombra como elementos de materialização de tuas atitudes e resoluções no curso das horas. A breve tempo a treva dominaria as páginas de tua jornada e te perderias sem luz por tempo indeterminável. Foge do labirinto. Escreve com luz a história viva de tua romagem pela terra em caracteres claros e acessíveis, porque amanhã, quando a imortalidade exigir as contas de tua passagem pelo mundo, poderás apresentar-te como aluno aprovado pelo Mestre à frente do Supremo Senhor. Então, terminamos assim, sem mais acréscimo, o nosso vídeo de hoje, e nos encontramos na próxima semana. Um abraço e até lá!